pessoal, tudo bem? Professor Antônio da Didática Projetos. Começar uma série de videoaulas aí falando um pouco do Dynamo. Dynamo é uma interface de programação visual que é um complemento do Autodesk Advanced Steel e também do Revit. Com o Dynamo você consegue modelar estruturas bastante complexas, né? Então, estruturas que fogem da tipologia comum, tradicional, você consegue, através de uma interface de programação visual, você consegue então modelar com o Dynamo, tá? Se vocês não têm aí o Dynamo, tá? Eu vou deixar o link de download aí do complemento, vocês vão baixar o complemento e ele vai instalar esse complemento e ele vai aparecer aqui nessa aba aqui, ó, complementos, tanto na versão International quanto na versão português brasileiro, tá? Então, eu estou aqui com um modelo aberto, tá? E eu vou, nessa videoaula, falar de como modelar um pórtico, tá? Uma situação bem simples aí, bem costumeira com o Dynamo, tá? Então, vou clicar aqui no ícone aqui do Dynamo para o programa ser lançado, ok? E em instantes o programa ali vai ser lançado, então, e a gente vai comentando. Por que usar o Dynamo, pessoal? Por quê? Porque em situações que você não consegue modelar com rapidez e facilidade no Advanced Steel, você vai conseguir fazer isso com o Dynamo, tá? Então, por exemplo, domos, esferas, estruturas que têm uma complexidade muito elevada, você vai conseguir com certeza modelar no Dynamo. Eu vou clicar aqui em novo, tá vendo? Ele é bem rápido, já abriu aqui a interface para mim. Então, eu vou criar um pórtico. Então, assim, a ideia é o seguinte, pessoal. A ideia é nós criarmos, então, uma viga, tá? Uma coluna, aliás, pelo Advanced Steel aqui, no comando aqui que nós já temos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vigas, placas e utilitários. Então, eu venho em viga aqui, tá? E aí eu escolho uma viga reta, porque uma coluna ela vai ser considerada como uma viga reta, e simplesmente eu clico aqui, vai aparecer esse nó aqui para mim, que eu posso movimentar ele na área de gráfico. O que a gente já pode dizer de cara é que ele vai precisar de um ponto inicial e um ponto final, tá? Pessoal, então a ideia é a seguinte, é criar pontos com coordenadas final e inicial e criar um vetor, tá, que vai indicar a direção perpendicular a essa coluna, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para me criar um ponto inicial, eu vou precisar de uma coordenada inicial. Então, eu clico com direito aqui nessa área, vou no ponto de busca, tá? Ou então você pode vir aqui também no menu, tá? Não tem problema. É que eu acho mais fácil ali. Você pode vir aqui em geometria, tá vendo? Ó, pontos, tá? Ponto aqui, ok? E clicar aqui, ó, por coordenadas, tá vendo? Vai aparecer um nó ali para você, tá? E aí, esse nó, você vai pegar ele, que é o ponto inicial, e vai puxar aqui e soltar no início, correto? Tá? E para o ponto final, eu também vou precisar de uma coordenada final. Então, eu vou clicar nesse nó, vou dar um Ctrl C, clico aqui, vou dar um Ctrl V e vou puxar de novo, tá vendo? Ó, e colocar no ponto final, tá? Então, olha que interessante. Eu, sem saber muito de programação, já estou começando a colocar comandos, tá? Para que ele crie essa viga. Na verdade, é uma coluna que a gente vai criar. Pessoal, agora vamos falar um pouco desses pontos, tá? O ponto inicial eu quero ele em 0, 0, 0. Se você não colocar nada aqui, tá vendo, em x e y, ele já vai considerar como valor default 0. Então não precisa. Então, a priori, esse primeiro ponto não precisa colocar nada aqui. Nós vamos agora para o ponto final dessa coluna. Que aí, no caso, eu quero que ela tenha uma altura, essa coluna, uma altura de 4 metros. Então, você vai criar aqui, tá? Vai digitar aqui, ó. Pessoal, cliquei com direito aqui, ó.
number, tá? Ok? Number, deixa eu colocar aqui um number e um number slider, tá? Qual é a diferença do number e number slider? Pessoal, no number slider, você consegue, por exemplo, se eu clicar nessa setinha aqui, colocar valores máximos, tá? Valores mínimos e com um intervalo, tá? E ainda você pode também utilizar o integer slider, tá? Então aqui, ó, integer, ó, o integer slider, ele vai fornecer para você valores inteiros, tá vendo, ó? Então, posso criar com qualquer um desses, mas você tem que pensar também lá na frente se você quiser aumentar a altura dessa coluna. Então, eu vou tirar o integer aqui e esse number, que é um número fixo, e vou usar o number slider. Vou colocar aqui um máximo de 5 metros, 5.000, tá? Eu vou colocar aqui como intervalo 100, ok? E aqui eu vou digitar 4.000, tá? Então, máximo, podemos colocar 10.000 aqui, não tem problema, tá? E agora eu vou pegar esse nó, que é 4.000, e vou colocar no eixo Z, tá? Ok? Beleza? Então, a priori, nós ainda não criamos a viga, eu só estou dando os comandos para essa viga, tá vendo? Esse comando da viga interpretar. Então, agora eu vou clicar com direito, porque eu vou colocar um vetor para perpendicular à direção dessa coluna, tá? Então, vamos lá. Deixa eu digitar aqui, ó, vector, tá? Ó, vector. Ou digitem aqui x-axis. Olha lá, ele vai criar um vetor na direção x, e aí você coloca ele aqui, tá? Ok? Então, vocês podem ver ali que já temos uma representação simbólica dessa coluna. Se eu clicar nesse botão, ó, tá vendo? Ó, e der aqui um ajuste na tela, a gente já consegue ver uma representação dessa coluna, tá? Ok, então eu tenho essa representação simbólica. Na próxima videoaula, a gente vai, então, falar mais um pouco desses comandos e colocar a seção dessa coluna e também o material. Beleza? Então, até lá!